Olá a todos! Hoje vamos tratar de um tema de extrema relevância na saúde pública e no atendimento de emergência, o infarto agudo do miocárdio. Nesta aula, nosso foco não será apenas a fisiopatologia, mas sim um guia prático sobre o que fazer quando cada segundo conta. Vamos entender como reconhecer os sinais e agir com a segurança necessária para salvar vidas. Para começarmos, precisamos definir o que é o infarto. Ele ocorre quando o fluxo sanguíneo para uma parte do músculo cardíaco é interrompido, geralmente por uma artéria obstruída. Como vocês podem ver na ilustração, sem o oxigênio transportado pelo sangue, o tecido muscular começa a sofrer e, eventualmente, a morrer. O ponto crucial aqui é que quanto mais tempo o coração fica sem tratamento, maior é o dano, o que pode levar a óbito ou a uma insuficiência cardíaca crônica. Dando continuidade a esse conceito, existe uma máxima na cardiologia que eu gostaria que vocês gravassem. Tempo é músculo. Cada minuto de atraso no atendimento médico significa uma perda maior e, infelizmente, irreversível de fibras cardíacas. Portanto, a ação rápida não é apenas uma questão de sobrevivência imediata, mas também de preservar a qualidade de vida futura do paciente. Mas como identificar que um infarto está acontecendo? O sinal mais clássico é a dor no peito. No entanto, é importante diferenciar. Não estamos falando de uma pontada rápida, mas sim de um desconforto persistente no centro do tórax, que dura mais que alguns minutos. Os pacientes costumam descrever essa sensação como um aperto, uma pressão forte ou até um esmagamento, muitas vezes confundido com uma indigestão severa. Além da localização central, essa dor frequentemente irradia, ou seja, ela se espalha para outras regiões. É muito comum que o desconforto se mova para o braço esquerdo, que é o caso mais relatado, mas também pode atingir o braço direito, mandíbula, pescoço, costas e até a parte superior do abdômen. Se o paciente relata que a dor está caminhando, o sinal de alerta deve ser máximo. É fundamental notar que o corpo pode dar outros sinais além da dor. Fiquem atentos à falta de ar súbita, suor frio intenso que não condiz com a temperatura ambiente e tonturas. Além disso, náuseas e uma sensação de ansiedade extrema, quase como um pressentimento de morte iminente, são sintomas frequentes que acompanham o quadro clínico do infarto. Agora, um ponto de atenção para o nível intermediário. O infarto nem sempre se apresenta de forma cinematográfica, com a mão no peito e queda súbita. Em grupos específicos, como mulheres, idosos e diabéticos, os sintomas podem ser atípicos e muito sutis. Nesses casos, a ausência da dor clássica pode levar ao erro de diagnóstico por parte de quem está prestando o primeiro socorro. Aprofundando nesses sinais atípicos, devemos suspeitar de infarto se esses pacientes apresentarem um cansaço extremo e inexplicável, uma falta de ar isolada ou apenas um desconforto abdominal que parece um problema digestivo. Lembrem-se, a dor no peito pode estar totalmente ausente, e negligenciar esses sinais pode ser fatal. Se você identificou a suspeita, a ação imediata deve ser ligar para 192, o SAMU. Ao falar com o atendente, seja direto. Diga, eu suspeito de um infarto. Forneça o endereço exato e só desligue quando for instruído. Um erro comum é tentar levar a pessoa ao hospital em carro próprio. Evitem isso. A ambulância possui equipamentos de suporte à vida e uma equipe treinada para iniciar o tratamento ainda no trajeto. Enquanto a ajuda profissional não chega, a posição do paciente é determinante. Não deixe a pessoa deitada totalmente na horizontal. A recomendação é mantê-la sentada ou semi-reclinada, com as costas e ombros apoiados e os joelhos levemente dobrados. Essa postura facilita a mecânica respiratória e reduz o esforço que o coração precisa fazer para bombear o sangue. O repouso deve ser absoluto. Qualquer esforço físico, como caminhar ou subir degraus, aumenta a demanda de oxigênio do coração e agrava a lesão. Além disso, ajude o paciente afrouxando roupas apertadas, como gravatas e cintos, e tente mantê-lo calmo. O estresse emocional libera a adrenalina,
o que sobrecarrega ainda mais o músculo cardíaco já sofrido. Quanto ao uso de medicamentos, a regra é de cautela total. Nunca administre nada por conta própria. A única exceção é se o paciente já tiver uma prescrição médica prévia para emergências, como o nitrato sublingual ou a aspirina. Se houver essa orientação, ajude-o a tomar. Caso contrário, a regra de ouro é: na dúvida, não dê nada e aguarde a equipe de emergência. Vamos reforçar o que não fazer, pois o erro aqui pode complicar o quadro. Não dê comida ou bebida, pois isso pode interferir em uma eventual cirurgia de emergência. Nunca deixe a pessoa sozinha. E reforçando, não minimize a situação tentando convencer o paciente de que não é nada. Leve todos os sintomas a sério. Para aguçar o seu julgamento clínico, considere sempre os fatores de risco. A suspeita de infarto deve ser muito maior se o paciente for fumante, tiver pressão alta, diabetes, colesterol elevado ou histórico familiar de doenças cardíacas. A idade também conta. Homens acima de 45 e mulheres acima de 55 anos estão em zonas de risco mais elevado. Concluindo nossa aula, na dúvida, haja. É preferível enfrentar o inconveniente de um alarme falso no hospital do que lidar com as consequências de um atendimento tardio. Agora vocês têm o conhecimento básico para reconhecer os sinais e tomar as primeiras providências. Lembrem-se, sua rapidez e calma podem ser a diferença entre a vida e a morte. Até a nossa próxima aula!